Tipicamente dividida em duas partes, classificamos a semiologia como geral e específica. E uma das avaliações específicas é o exame do aparelho respiratório. O sistema respiratório tem como principal função a promoção das trocas gasosas. É responsável pelo transporte de ar do ambiente para os alvéolos pulmonares, onde ocorre a extração de oxigênio e liberação de dióxido de carbono. Esse sistema compreende as vias aéreas superiores e inferiores. As vias aéreas superiores são formadas pelas fossas nasais, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe e laringe. As vias aéreas inferiores são formadas pela traqueia, brônquios e alvéolos. Mas que sinais e sintomas o farmacêutico clínico deve identificar na semiologia do aparelho respiratório do seu paciente? Mediante a realização da anamnese e da semiologia do tórax, o farmacêutico clínico pode contribuir significativamente para o tratamento de pacientes com problemas respiratórios. A coleta de dados da anamnese deve anteceder o exame físico, pois ajuda a identificar a queixa principal durante o processo de entrevista. Essa avaliação propicia a oportunidade de estabelecer uma base de informações, além de garantir uma estrutura para a detecção de algumas alterações na condição respiratória do paciente. Após a realização da anamnese, as técnicas de inspeção, palpação e ausculta devem ser empregadas. Na anamnese de um paciente com uma suspeita de doença do aparelho respiratório, é importante a gente perguntar se o paciente tem falta de ar, ou seja, dispneia, se o paciente tem chiado no peito, se o paciente tem tosse, se o paciente com alguma posição específica apresenta falta de ar, se com esforços o paciente apresenta falta de ar, como por exemplo andar um pouco mais rápido, subir escada. Alguns pacientes com patologias pulmonares mais avançadas têm falta de ar, inclusive para, por exemplo, tomar banho, para trocar de roupa, para comer, e alguns têm falta de ar, inclusive, ao repouso. No que se refere à inspeção, ela pode ser diferenciada em estática e dinâmica. Na inspeção estática, o examinador deve observar as condições da pele, coloração, hidratação, cicatrizes, lesões, os pelos e sua distribuição, a presença de circulação colateral, abaulamentos e retrações. Na inspeção estática, a gente tem que avaliar o formato do tórax, se é um tórax atípico ou se é um tórax em tonel ou um tórax em barril. É importante avaliar também abaulamentos, retrações, se o externo tem morfologia habitual. Lembrando que eu posso ter um externo, por exemplo, de pectus escavato, posso ter o pectus carinato. Acaba avaliando também lesões de pele, né? Cianose é a cor azulada ou arroxeada da pele, das mucosas e do leito ungueal causada por hipoxemia. Pele e membranas mucosas, conjuntivas, palato mole, lábios e língua devem ser inspecionados para detectar essa condição. Os dedos e as unhas também devem ser inspecionados para detectar baqueteamento e manchas de fumo. Baqueteamento digital é uma anormalidade na qual as falanges distais e as unhas apresentam o formato de bulbo. Ainda que possa ser uma característica genética, comumente está relacionado a cardiopatias, doenças respiratórias, doenças articulares e cirrose hepática. No baqueteamento, os leitos ungueais perdem sua angulação de 160 graus entre o eixo da unha e do dedo, e esse ângulo aumenta para 180 graus. A base do leito ungueal também pode tornar-se amolecida e esponjosa. Com o agravamento do baqueteamento, os dedos adquirem um aspecto bulboso
e semelhante a colheres. Faz parte da inspeção do exame físico respiratório avaliar as extremidades. Doenças pulmonares podem causar hipoxemia com consequente cianose. Então você tem que olhar os dedos das mãos, os dedos dos pés, se a pesquisa de um azulado, um arroxeado anormal. E lembrando que a cianose também pode ser perilabial. É importante observar também a presença de baqueteamento digital. No baqueteamento digital, muito comum em, por exemplo, neoplasias pulmonares, tuberculose, doença pulmonar obstrutiva crônica com fibrose. O baqueteamento digital se caracteriza por um alargamento das pontas dos dedos, parecendo uma baqueta mesmo de bateria. É uma forma de triagem para você dizer que o paciente tem ou não baqueteamento digital e pedir para o paciente colocar os dois dedos assim. Numa pessoa sem baqueteamento digital, a transição da pele para a unha não se encontra com um dedo e o outro. Eu consigo observar uma fenda de luz entre os dedos, enquanto que no baqueteamento digital forma um ângulo de 180 graus, e essa transição da unha para a pele acaba se encontrando de um dedo com o outro. A inspeção estática prossegue com a observação da caixa torácica. A forma do tórax apresenta variações em relação à idade, ao sexo e ao biotipo. As alterações no diâmetro anteroposterior ou transverso indicam algumas deformidades torácicas, como o exame físico respiratório, então, inclui inspeção, sendo inspeção estática, inspeção dinâmica, percussão, palpação e ausculta. Na inspeção estática, a gente vai observar a forma do tórax, observar se tem abalamentos, retrações, lesões de pele. Na inspeção dinâmica, a gente vai avaliar a frequência respiratória, o ritmo respiratório, avaliar se o paciente tem sinais de desconforto respiratório, como, por exemplo, retração intercostal, retração subcostal, retração de fúrcula. Nas crianças, o batimento de asa de nariz. Se é uma respiração predominantemente torácica, se é tóraco-abdominal, se é uma respiração mais abdominal. Na percussão, sempre usando os dois dedos médios, um batendo sobre o outro nos espaços intercostais, a gente percute todos os espaços intercostais, lembrando que no exame físico respiratório eu tenho que fazer isso de forma simétrica, ou seja, imediatamente após eu fazer de um lado, eu faço do outro para comparar. Sendo que a percussão normal, eu escuto um som claro pulmonar. Na palpação, eu vejo a expansibilidade pulmonar. A expansibilidade pulmonar eu vejo nos ápices e vejo nas bases. Para eu ver a expansibilidade nos ápices, pode ser feito com o paciente em pé ou sentado, com você ou de frente para o paciente ou você atrás do paciente. Você então pega as duas mãos, unindo os polegares na linha média e os outros dedos sobre os ombros e pede para o paciente fazer uma incursão respiratória profunda. Um paciente normal, com uma expansibilidade normal, ao respirar profundamente, você vai observar os polegares se afastando da linha média simetricamente e os outros dedos da mão também elevando simetricamente. E para avaliar a expansibilidade de bases, também posso fazer ou de frente para o paciente ou atrás do paciente. Na base do tórax, eu abro bem as mãos, com os polegares se encontrando na linha média, com a mão bem espalmada, e peço para o paciente respirar profundamente também. Se o paciente tiver uma expansibilidade preservada, os dois dedos vão se distanciar igualmente da linha média. Se de um lado tiver expansibilidade reduzida, esse lado não vai se afastar tanto quanto o outro. E a última fase do exame físico respiratório seria a ausculta respiratória. A ausculta respiratória é sempre feita com o diafragma do estetoscópio e devo auscultar anteriormente nos espaços intercostais. Sempre que eu auscultar de um lado, imediatamente eu ausculto do outro. E sempre em cada foco eu devo auscultar uma inspiração e uma expiração completa. Faço isso em campos superiores, em campos médios, em campos inferiores. Faço também aqui na região abaixo das axilas e também na região posterior. Na região posterior, para que você ausculte adequadamente, você tem que evitar a escápula. Então, a região que a gente ausculta posteriormente é a região interescápulo vertebral
e a região subescapular, sempre também de maneira simétrica. O abaulamento, que é o aumento do volume, podendo localizar-se em qualquer região do tórax. O derrame pleural, por exemplo, provoca abaulamento na base do hemitórax correspondente. Aneurisma de aorta pode ser visto na parte anteroposterior como um abaulamento arredondado e pulsátil. As retrações dizem respeito à restrição do hemitórax, que também pode localizar-se em qualquer região do tórax. Assim, atelectasias ou lesões fibróticas podem levar à depressão do lobo ou pulmão correspondente. Na inspeção, a gente pode detectar abaulamentos e retrações do tórax. Talvez olhando de frente para o tórax seja um pouco difícil de avaliar isso. É uma forma de ajudar você ver melhor abaulamentos e retrações seria olhar para o tórax de uma forma mais tangencial para o paciente, que a luz talvez ajude a perceber o abaulamento, que seria uma protrusão, ou uma retração, que seria uma entrada do tecido para dentro da cavidade torácica. O tórax chato ou plano tem como característica o reduzido diâmetro anteroposterior como sobressaliência das escápulas no relevo torácico. É mais comum nos indivíduos longilíneos e em alguns portadores de doença pulmonar crônica. Já tórax em tonel ou globoso é aquele em que o diâmetro anteroposterior iguala-se ao transversal, sendo frequentemente relacionado a enfisema pulmonar, mas pode algumas vezes ser encontrado em idosos que não tenham essa doença. O tórax em funil, ou pectus excavatum, é uma deformidade na qual o externo fica deprimido, no nível do terço inferior, e os órgãos que se situam abaixo dele são comprimidos. O diâmetro anteroposterior está diminuído. Nos casos graves, o externo pode chegar a tocar a coluna espinhal. As causas do tórax em funil incluem raquitismo, síndrome de Marfan e distúrbios congênitos do tecido conjuntivo. O tórax em tonel, que seria o tórax em que o diâmetro anteroposterior do tórax é equivalente ao diâmetro laterolateral, em pessoas normais, o diâmetro anteroposterior é menor do que o diâmetro anterolateral, é muito sugestivo de doenças enfisematosas, né? Em que há uma hiperexpansibilidade pulmonar. Agora, por exemplo, um pectus excavatum, que tem um externo deprimido para dentro do tórax, ou um pectus carinatum, que seria um externo protruso além do tórax, pode ser encontrados isoladamente e não caracterizar a doença, apenas uma variação da anatomia, mas também podem estar associados a outras malformações congênitas e podem estar associados também a heranças familiares. O peito de pombo, pectus carinatum, é o oposto de tórax em funil. O externo projeta-se para frente, aumentando o diâmetro anteroposterior. As comunicações interatriais ou interventriculares congênitas são as causas mais comuns, mas a asma, o raquitismo, a síndrome de Marfan e a cifoescoliose congênita grave também podem contribuir para o peito de pombo. O peito de pombo, também conhecido como pectus carinatum, é um peito com uma deformidade, é um tórax com uma deformidade do externo, na qual o externo fica um pouco mais protuso do que o habitual. O tórax em sino ou cônico, comum nas grandes hepatoesplenomegalias e na ascite volumosa, produz um alargamento da porção inferior como uma boca de sino. O tórax cifótico consiste na acentuação da curvatura torácica normal. O paciente adota uma postura encurvada ou um aspecto corcunda. As causas incluem osteoporose secundária ao envelhecimento, tuberculose da coluna, artrite reumatoide e vícios de postura por tempo prolongado. Quanto ao tórax cifoesfoliótico, a presença de cifose e também do desvio lateral da coluna, escoliose. Os pulmões situados abaixo dessa deformidade ficam distorcidos, tornando difícil a interpretação dos achados. No exame físico do aparelho respiratório, a gente pode detectar, por exemplo, uma asma,
algo sugestivo de asma, que na ausculta seria o equivalente a sibilos. Na expansibilidade, talvez a asma tivesse uma expansibilidade difusamente reduzida também. A propedêutica pulmonar também é muito boa para diagnosticar uma pneumonia, tem uma ausculta típica, tem um frêmito típico, dentre outras coisas. No que se refere à inspeção dinâmica, o examinador deve observar a dinâmica respiratória. A frequência respiratória considerada normal para adultos pode variar em um intervalo entre 12 e 20 incursões respiratórias por minuto. E a relação entre a inspiração e a expiração normalmente é de 1:2. A movimentação respiratória é observada quanto à sua amplitude ou profundidade de expansão e ritmo, podendo alterar-se, o que torna a respiração superficial ou profunda. A respiração torácica ou costal em indivíduos sadios é a mais comum. Na posição dorsal, a respiração diafragmática prevalece, com destaque para os movimentos da metade superior do abdômen e inferior do tórax. O emprego da musculatura acessória, as retrações, a simetria e quaisquer movimentos paradoxais devem ser registrados. Na inspeção dinâmica, o examinador deve primeiro medir a frequência respiratória. Como a frequência respiratória não é tão certinha que nem uma frequência cardíaca, em adultos eu tenho que medir a frequência respiratória em pelo menos 30 segundos, idealmente 60 segundos. Em crianças, sempre maior do que 60 segundos. E o ideal é você dar um jeito para o paciente não perceber que você está contando a frequência respiratória dele, porque isso pode sugestionar a frequência respiratória dele, tanto para mais quanto para menos. Uma maneira muito utilizada para aferir a frequência respiratória, o médico finge que vai aferir o pulso e, na verdade, está aferindo a frequência respiratória. Na inspeção dinâmica, a gente tem que avaliar também se o paciente apresenta uma respiração torácica, uma respiração tóraco-abdominal ou uma respiração abdominal, além do ritmo respiratório. Patologias específicas podem apresentar ritmos específicos, como, por exemplo, o ritmo de Chine-Stokes, ritmo de Kussmaul, ritmo de Biot. Além disso, a gente deve sempre pesquisar sinais de desconforto respiratório, que seria a tiragem intercostal, retração de fúrcula, tiragem subcostal, uso de musculatura acessória, por exemplo, uso de musculatura esternocleidomastoide, uso de musculatura intercostal, e também, em crianças, o batimento da asa de nariz. O tórax instável ou traumático é observado na presença de costelas fraturadas, em que se notam movimentos torácicos paradoxais na inspiração, a área fraturada desloca-se para dentro, e na expiração, para fora. O ritmo respiratório refere-se à sequência, à forma e à amplitude das incursões respiratórias, que devem ser observadas por um período de tempo. O tórax instável com respiração paradoxal ocorre primordialmente em situação de trauma torácico, no qual, numa determinada costela, eu tenho fratura em 2 pontos dessa costela. Então, durante a inspiração, em que eu tenho uma pressão negativa no espaço pleural, o tórax vai se expandir, mas essa área, como vai estar solta, ela vai retrair. E na expiração, em que a pressão pleural é positiva, enquanto o tórax está se retraindo, essa região está abaulada. Isso seria o tórax instável. Uma frequência respiratória anormal pode ser detectada nos seguintes casos: taquipneia, definida como respiração rápida e superficial, está presente em casos de doenças pulmonares restritivas, dor torácica, distúrbios do diafragma e alcalose metabólica, além de aparecer nos quadros de febre. A respiração rápida e profunda, que é fisiológica após exercício intenso, é chamada de hiperpneia. Pode ser causada também por ansiedade, acidose metabólica ou lesões neurológicas. A taquipneia, ou seja, o paciente que tem uma frequência respiratória muito alta, ou a hiperpneia, que é um paciente que tem incursões respiratórias muito grandes, podem ser sinais de diversos distúrbios. Pode ser, por exemplo, um sinal de uma acidose, seja ela metabólica ou respiratória.
Pode ser também uma causa psicogênica. A pessoa, quando está ansiosa, por exemplo, com uma crise de ansiedade, pode apresentar tanto apneia quanto hiperpneia. Ou pode ser uma situação também de uma demanda maior do organismo por oxigênio. A respiração de Kussmaul é a respiração profunda. Sua frequência pode ser rápida, normal ou lenta. Caracteriza-se por inspirações rápidas e amplas, intercaladas por inspirações rápidas com pouca amplitude e curtos períodos de apneia em inspiração e expirações profundas e ruidosas, e períodos de apneia expiratória. Está associada à acidose metabólica, cetoacidose diabética e insuficiência renal com uremia. Também chamada de dispneia periódica, a respiração de Cheyne-Stokes corresponde a períodos de respiração lenta e superficial, que gradualmente vai se tornando rápida e profunda, alternando períodos de apneia. Essa respiração está associada a uma sensibilidade anormal do centro bulbar, pois o excesso de CO2 acumulado no período de apneia estimula o centro respiratório a aumentar a amplitude das incursões respiratórias, levando à hipocapnia. Pode ocorrer em recém-nascidos, cujo centro respiratório encontra-se imaturo, ou em pacientes com insuficiência cardíaca grave, acidentes vasculares cerebrais, traumatismos crânioencefálicos e intoxicações por barbitúricos ou opiáceos. A respiração de Biot, também denominada atáxica, caracteriza-se por ser irregular, sem relação constante entre os tipos respiratórios. As causas incluem depressão respiratória e lesão cerebral, no nível bulbar. Outras alterações que podem ser observadas na respiração são platipneia, caracterizada pela dificuldade de respirar na posição ereta, com melhora do ritmo respiratório na posição deitada, e é comum na pneumectomia. A dificuldade de respirar na posição deitada é a ortopneia. Já a trepopneia é a situação em que o paciente se sente mais confortável para respirar em decúbito lateral. A platipneia é um tipo de dispneia na qual o paciente tem uma exacerbação, uma piora da dispneia, piora da falta de ar, quando o paciente está em ortostase. E quando o paciente se deita, o paciente melhora. Isso pode ter relação com malformações específicas da aorta. A trepopneia é um tipo de dispneia em que o paciente tem uma exacerbação, uma piora da dispneia quando ele se deita em decúbito lateral, geralmente associado a derrame pleural. E a ortopneia é o contrário da platipneia. Na ortopneia, o paciente tem uma piora da dispneia quando ele se deita, quando ele está em decúbito. A tiragem intercostal, outro fenômeno observável na dinâmica respiratória, é fisiologicamente observável em pessoas magras na região infraaxilar. Entretanto, quando existe um obstáculo em uma via aérea, dificultando ou impedindo a passagem de ar para um ou ambos os pulmões, ocorre a depressão dos espaços intercostais na parte correspondente do pulmão afetado. A localização da obstrução determina a amplitude da área de tiragem, que pode ser restrita, unilateral ou bilateral. A tiragem unilateral é observada em um hemitórax quando ocorre oclusão de um brônquio principal. É bilateral quando a oclusão mecânica está acima da bifurcação traqueal ou nos estreitamentos generalizados de pequenos brônquios, como, por exemplo, na asma brônquica. A tiragem intercostal é um sinal de que o paciente está fazendo muito esforço para respirar, ou seja, é um sinal de dispneia, que deve levantar a suspeita de uma insuficiência respiratória aguda. A técnica de palpação é empregada para avaliar os parâmetros da traqueia, estrutura da parede torácica, expansibilidade e frêmito. Na palpação da traqueia, o farmacêutico clínico posiciona suavemente o dedo da mão em um dos lados da traqueia e observa o espaço entre ele e o esternocleidomastoideo. Os espaços devem ser simétricos em ambos os lados. A traqueia é suavemente deslocada de um lado para o outro,
ao longo de toda a sua extensão para averiguar a presença de massas, crepitações ou desvio da linha média. As massas cervicais e mediastinais, as atelectasias ou pneumotórax de grande volume, podem deslocar a traqueia para um dos lados. A palpação da traqueia, você pode usar o polegar e o indicador, por exemplo, e o dedo médio, e palpar mais ou menos aqui onde a gente chama que é o pomo de Adão. Para você ter certeza de você estar palpando a traqueia, você pode pedir para o paciente deglutir, que esse aparelho então vai se elevar e depois rebaixar. Na palpação da traqueia, a gente avalia principalmente a centralização da traqueia, porque algumas doenças pulmonares específicas, como por exemplo um derrame pleural muito volumoso ou um pneumotórax muito volumoso, podem desviar a traqueia. Já na estrutura da parede torácica, que inclui a pele, o tecido subcutâneo, as cartilagens e os ossos, sua palpação é realizada com a base palmar ou com a face ulnar da mão, que é posicionada contra o tórax do paciente. Durante a palpação, deve-se avaliar a presença de crepitações, dor na parede torácica, áreas hipersensíveis, tônus muscular, presença de massas, edema e frêmito palpável. Para avaliar a expansibilidade dos ápices, fique atrás do paciente, posicionando as mãos espalmadas nas regiões dos ápices pulmonares, de tal modo que os polegares se toquem em ângulo quase reto no nível da vértebra proeminente. Os demais dedos permanecem justapostos e semiflétidos. Solicite que o paciente respire fundo e, enquanto isso, observe a movimentação simétrica ou não de suas mãos. Na palpação da parede torácica, a gente pode detectar a presença de enfisema subcutâneo, muito comum no trauma torácico, mas pode ocorrer também nos casos de pneumotórax espontâneo, e seria uma crepitação sentida no subcutâneo, ou seja, ar no subcutâneo mesmo. Na palpação também, eventualmente, a gente pode palpar uma fratura de costela. Na avaliação da expansibilidade das bases, suas mãos devem ficar espalmadas na face posterior do tórax do paciente. Os polegares encontram-se na linha média, na altura das apófises espinhosas da 9ª ou 10ª vértebra torácica, enquanto os dedos ficam estendidos e justapostos, procurando envolver o máximo da área correspondente às bases pulmonares. Ao posicionar as mãos, deve-se deslizá-las um pouco para dentro, a fim de fazer uma prega cutânea entre os polegares e a coluna. À medida que o paciente inspira, as mãos do examinador deslocam-se para fora e para cima simetricamente. Qualquer assimetria pode ser indicativa de um processo patológico na região. Na face anterior do tórax, as mãos devem estar posicionadas margeando as costelas inferiores. As causas mais comuns de diminuição unilateral da expansão torácica incluem doença fibrótica do pulmão ou da pleura subjacente, derrame pleural, pneumotórax, pneumonia lobar, dor pleurítica com defesa associada e obstrução brônquica unilateral. Quanto à diminuição bilateral nos ápices, as causas incluem processo infeccioso ou cicatricial. Diminuição bilateral basal pode indicar gravidez, ascite, obesidade grave ou derrame pleural bilateral. As principais causas de uma redução da expansibilidade torácica, de um lado só, seria o derrame pleural volumoso, o pneumotórax e a atelectasia. O frêmito toracovocal é a transmissão da vibração do movimento do ar através da parede torácica durante a fonação. A palpação deve ser realizada junto à parede posterior do tórax, enquanto o paciente pronuncia palavras que produzem intensa vibração, como 33, 1. As vibrações são transmitidas da laringe, através das vias aéreas e podem ser palpadas na parede torácica. Deve-se utilizar a parte óssea da palma das mãos e dos dedos, ou a superfície ulnar da mão
para obter a sensibilidade vibratória dos ossos da mão. Identifique e localize qualquer região com aumento, diminuição ou ausência do frêmito. As vibrações mais fortes são sentidas nas áreas que existe condensação pulmonar, como por exemplo em casos de pneumonia. Para pesquisar o frêmito tórax-vocal, o examinador deve ir com a mão bem espalmada e tocar o tórax do paciente. Como todo o restante do exame físico respiratório, sempre comparativo, ou seja, imediatamente quando fizer de um lado, faz do outro. E pede para o paciente falar alguma coisa específica. O mais fatídico, mais comum, mais icônico é pedir para o paciente falar 33. Quem não gostar do 33 pode, por exemplo, pedir para o paciente falar crocodilo. E daí você vai, quando o paciente fala o 33, emite uma vibração através da caixa torácica que você vai sentir, principalmente nessa região aqui da mão. E você faz isso, então, na região anterior e na região posterior também. Num processo, por exemplo, de uma pneumonia que envolve uma consolidação pulmonar, há uma maior transmissão dessa onda. Então, o frêmito tórax-vocal estaria aumentado. Enquanto que, por exemplo, se eu tenho um derrame pleural, um acúmulo de líquido no espaço pleural, ou um pneumotórax, que seria um acúmulo de ar, eu teria um frêmito tórax-vocal abolido. A redução do frêmito palpável costuma estar associada a anormalidades que afastam o pulmão da parede torácica, como o derrame pleural e o pneumotórax. O frêmito brônquico é provocado pela vibração das secreções nos brônquios de médio e grosso calibre durante a respiração, fase inspiratória e expiratória. Pode desaparecer, diminuir ou mudar de localização com a mobilização das secreções, tosse, mudança de decúbito. As variações fisiológicas não devem ser esquecidas durante o exame físico. O frêmito, por exemplo, é notado com maior nitidez no ápice direito e na região interescápulo-vertebral direita. Fatores extrapulmonares, como parede torácica espessa devido à hipertrofia muscular, aumento do panículo adiposo ou voz débil, também interferem na interpretação do frêmito. Em pacientes muito obesos, será muito difícil palpar o frêmito tórax-vocal, sentir o frêmito tórax-vocal, porque essa onda acaba se dissipando pelo tecido gorduroso. A ausculta pulmonar deve ser realizada preferencialmente com o paciente sentado com o tórax parcial ou totalmente descoberto, enquanto ele respira com a boca entreaberta e um pouco mais profundamente. Na impossibilidade de o paciente sentar, a ausculta é realizada em decúbito dorsal ou lateral. É preciso estar atento para um possível desconforto respiratório em virtude da hiperventilação e deixar o paciente descansar, conforme o necessário. O farmacêutico será capaz de avaliar elementos como característica dos ruídos respiratórios, presença de ruídos adventícios e características da voz falada e sussurrada. Os achados devem ser descritos quanto ao tipo de ruído, a localização, a quantidade, esparsos, difusos e a fase, inspiratórios, expiratórios ou ambos. A ausculta respiratória é muito importante no exame físico do aparelho respiratório. Para realizá-la corretamente, eu tenho que fazer usando o diafragma do estetoscópio, avaliando sempre de forma simétrica. Os campos superiores, médios e inferiores, a região abaixo das axilas e a região posterior também, passando pela região interescápulo vertebral e pela região subescapular. Em todas essas regiões que eu referi, a gente tem que escutar um tipo de som específico, que seria o som que é murmúrio vesicular. O murmúrio vesicular é caracterizado por eu ouvir uma fase inspiratória muito maior do que a fase expiratória. Não que a inspiração esteja maior do que a expiração, mas a transmissão do som e a forma como eu escuto ele seria assim. Aqui mais na região central do tórax, eu escuto um som que seria um som broncovesicular. Esse som broncovesicular é caracterizado por eu ouvir uma fase inspiratória que dura mais ou menos o mesmo tanto de uma fase expiratória.
E por último, temos o som traqueal, que seria o contrário do som vesicular, do murmúrio vesicular. O som traqueal eu escuto ele na região de traqueia, e nele a fase expiratória dura muito mais na ausculta do que a fase inspiratória. Se eu encontro, por exemplo, um som traqueal ou um som broncovesicular numa região em que é para ser um som de murmúrio vesicular, por exemplo, aqui na periferia, eu suspeitaria de que tem algum processo no pulmão, nessa região, que está aumentando a transmissão do som. Porque é um som que está sendo produzido na traqueia, eu estou ouvindo lá onde era para ser murmúrio vesicular. A condição que mais causa isso seria a pneumonia, que consolida o espaço alveolar e aumenta a transmissão do som. Os sons respiratórios normais resultam da transmissão de vibrações produzidas pela movimentação do ar nas vias respiratórias. São denominados de som traqueal, som brônquico, murmúrio vesicular e som broncovesicular. O som traqueal é auscultado nas áreas de projeção da traqueia, isto é, fenda glótica e região supraesternal. São intensos, agudos e têm qualidade pouco sonora. A fase expiratória é um pouco mais audível e longa do que a inspiratória. O som brônquico é auscultado na região de projeção dos brônquios de maior calibre, próximo ao externo. Possui timbre agudo, intenso, oco e na fase expiratória é mais forte e prolongado. Quando auscultado na periferia do pulmão, significa transmissão anormal do som decorrente de condensação pulmonar, como em casos de pneumonia ou atelectasia. O murmúrio vesicular é auscultado em toda a extensão do tórax, sendo mais intenso nas bases pulmonares. Tem timbre grave e suave. É mais forte e prolongado na fase inspiratória e mais audível na região anteroposterior, nas axilas e nas regiões infraescapulares. Fatores extrapulmonares, como obesidade e hipertrofia muscular, podem torná-lo mais débil. Dentre as causas patológicas que implicam diminuição do murmúrio vesicular, destacam-se pneumotórax, derrame pleural, enfisema pulmonar, dor torácica de qualquer etiologia, obstrução traqueal e edema de glote. Quanto ao som broncovesicular, somam-se as características da respiração brônquica com as do murmúrio vesicular. É auscultado em condições normais, no primeiro e no segundo espaços intercostais no tórax anterior e entre as escápulas no nível da terceira e quarta vértebras dorsais. Quando auscultado em regiões distantes das citadas, indica condensação pulmonar, atelectasia por compressão ou presença de caverna. É absolutamente normal ouvir o som traqueal na topografia de traqueia. Ou seja, o som traqueal é aquele em que eu escuto uma fase expiratória maior do que a fase inspiratória. Assim como também é normal ouvir um som broncovesicular numa topografia de brônquios, ou seja, nessa região central. A partir do momento que eu estou auscultando um murmúrio broncovesicular ou um som traqueal num local que era para eu estar auscultando um murmúrio vesicular, eu começo a pensar que nesse local tem algum processo que está potencializando a transmissão do som. Ou seja, o som que, por exemplo, estava lá na traqueia, eu estou escutando ele lá na periferia. A condição clínica que causa isso seria as condições que causam consolidação pulmonar, com preenchimento do espaço alveolar, ou seja, a pneumonia. Para que a semiologia pulmonar seja bem realizada, é importante que o farmacêutico siga os passos propedêuticos já descritos. Para isso, é necessário treinamento exaustivo, a fim de desenvolver as habilidades necessárias para detectar as possíveis anormalidades.